Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui presente. O programa Assuntos do Reino, né? Diretamente aqui da Canabrava FM e pelo Facebook, aqui ao vivo. Desde já, queremos agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando durante esses programas, durante esse projeto, a qual Deus colocou em nosso coração, para estar trazendo a vocês, a quem nos ouve, um melhor entendimento à luz das Escrituras sobre a Palavra de Deus. E com certeza também nós estamos aprendendo muito com cada um que vem aqui trazer uma reflexão, uma mensagem sobre cada tema. Hoje iremos falar sobre o que é o Pentecoste. Acredito, para a verdade, muitas pessoas têm um entendimento sobre o Pentecoste, vamos dizer assim, diferente, não vou dizer outra palavra, né? Mas que nas Escrituras é totalmente bem diferente do que muitos pensam. Mas hoje Deus irá estar nos ensinando através da palavra ministrada e refletida com a reflexão do nosso amado irmão João Riquial. Amém? Eu vou pedir para o nosso amado irmão Cristiano estar iniciando com a oração. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite, pessoal. Que a paz esteja com todos. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para mais um programa, Pai, que o Senhor possa nos conduzir cada vez mais, Senhor. Nos ajuda. Somos dependentes de Ti, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda nesta noite. Que o Senhor possa iluminar o pregador que vai vir hoje trazer a mensagem e todos nós que participar, todos que também participar online, estiver também participando, que o Senhor possa abençoar e conduzir, para que tudo seja engrandecido o Teu grande nome, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar assim, passando um louvor. Louvor 192. Isso. Louvor 192 da harpa cristã. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos estar ouvindo mais um hino da harpa cristã. Jesus, o bom amigo. Glória a Deus, lindo louvor, Jesus, nosso bom amigo, nosso Salvador, né, que é através dele que viemos ter a salvação, somente através de Jesus Cristo. Foi ele que foi o único capaz de pagar um alto preço para que assim os nossos pecados fossem perdoados e assim pudéssemos ter a chance de salvação. Porque antes estávamos perdidos, já estávamos condenados, mas em Cristo Jesus Ele trouxe uma nova luz para nossas vidas. Ele trouxe a salvação. Ele trouxe a chance de podermos subir aos céus com Ele algum dia. Se assim vivermos em Sua presença, em obediência à Sua palavra. Amém? Boa noite, Xande, meu querido. Boa noite. Deus te abençoe. Você que está sempre aqui, né, nos acompanhando toda sexta-feira. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família. Boa noite, minha querida esposa, Loi. Deus te abençoe, minha linda. Boa noite também aí, minha sogra, que está aí acompanhando justamente com minha esposa, né? Dona Eunice e seu Elias. Boa noite. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha estar sempre abençoando a nossa casa,
nossa família. Amém? Glória a Deus. É isso aí. E vamos estar ouvindo mais uma harpa e logo após esse hino, o nosso amado Cristiano vai estar trazendo uma pequena reflexão. Vamos estar o hino 526, Grandioso és tu. Glória a Deus. Grandioso és tu. Quando as estrelas tão distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu, o seu buscar, no lar eterno quero jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, grandioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é grande, só Ele é poderoso, só Ele é digno de todo louvor e toda honra, toda glória. Que nós devemos, né, deveríamos pelo menos ecoar louvores e adoração a Ele de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, sempre, constantemente. Amém? Glória a Deus. Antes do nosso irmão Cristiano trazer uma reflexão, gostaria de estar dando um anúncio. Foi perdido um documento de um carro Toyota Bandeirante que pertence ao senhor Gilvan Nascimento. O mesmo pertence a Pernambuco. Se você encontrou o documento de um carro Toyota que pertence a Gilson Nascimento,
por favor, entregar aqui no escritório da Rádio Canabrava, que será gratificado, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, presbítero Jefferson. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Grande homem de Deus aqui, que recentemente esteve aqui. Trouxe uma linda reflexão sobre Pedro, né? Sobre quem foi Pedro. Falou grandemente pelo Espírito Santo. A vida de Pedro antes, a vida de Pedro após Jesus. Foi maravilhoso. Sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Perdão. O Evangelho. O que é Evangelho, isso mesmo. Meu querido, Deus abençoe grandemente a tua vida, viu? E saiba que você está sempre, as portas estão sempre abertas aqui para você vir aqui novamente, está trazendo uma reflexão aos nossos corações, amém? Glória a Deus, passar para o nosso irmão Cristiano, para ele estar trazendo assim uma reflexão, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, né? Já deu boa noite para todos aí, para os que entraram agora também, tem uma boa noite. Eu queria deixar uma palavra aqui, que se encontra em Atos 2, né? Do 1 ao 4, que diz assim, ó. E, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho desse Pentecoste, né? Que este dia, né, de Pentecoste foi um dia muito especial para nós cristãos, né? Porque foi a primeira vez que o Espírito Santo ele desceu sobre a carne, assim, sobre todos aqui da terra, né? Sobre todos aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e estavam ali, né, para dar seguimento àquilo que Jesus Cristo, né, tinha feito na cruz. Depois de ter ressuscitado, ele foi, se encontrou com os discípulos, deu instruções e mandaram para que eles ficassem ali orando até que o Espírito Santo descesse. E exatamente aconteceu no dia de Pentecoste, né? Olha que maravilha. E agora, irmãos, nós hoje vamos ter uma reflexão sobre o que é esse Pentecoste, né? Porque hoje tem um segmento religioso, né, chamado Pentecoste, né? Que as pessoas buscam os dons do Espírito Santo, né? Tem uma crença, né? Um pouco diferente, né, de alguns tradicionais, né, mas que está tudo certo, né? Isso é questão de interpretação. E hoje o nosso irmão João, né, vai hoje estar trazendo uma grande reflexão, explicando muito bem sobre esse dia de Pentecoste e o que ele representa para nós cristãos. Exatamente. Não só sobre o dia, mas o verdadeiro significado, né, dessa palavra Pentecoste também. Como o nosso amado irmão Cristiano falou, tem alguns segmentos que, por conta de interpretação, né, mas hoje, à luz das Escrituras, vamos entender melhor sobre esse segmento, sobre o significado de Pentecoste. Aí, meus amados, vamos estar ouvindo aqui, mais uma vez, o hino da harpa cristã, 127, o Senhor da Ceifa. Glória a Deus. Aleluia.
Mas de longe parece ele, pô. Diferença, velho. Tá vendo a família? Não parece de longe, né? O outro. Deve ser também? Glória a Deus, fala a Deus, nós falamos muito, né? Fala a Deus, fala comigo, Senhor. Só que às vezes esperamos que Deus mande um servo, mande uma serva para vir falar conosco, mas a melhor maneira de Deus falar conosco é a palavra, é a Bíblia. Você não precisa esperar, não estou dizendo que Deus não faça, se for a vontade dele, se for preciso, é se ele quiser. Mas de maneira ele já fala conosco todos os dias. Como, irmão Jackson? Abrindo a Bíblia e lendo a sua palavra. Eu lhe garanto que tudo que você precisa está na Bíblia. Que toda a resposta que você precisa está na Bíblia. Só que nós queremos algo visível, palpável, para acreditar. Queremos que Deus mande o homem vir até nós e falar, ó filho, é isso e isso. Não. Mesmo porque Deus não faz conforme a nossa vontade, mas a vontade dele. Quero dar boa noite à nossa amada irmã Cíntia, né? Deus abençoe, minha querida, você e tua casa. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre a tua casa e sempre venha trazer um renovo, uma restauração e tudo aquilo que vocês precisam. Que Deus venha abençoar vocês. A paz do Senhor, irmão Gideon, meu querido presbítero Gideon. Deus abençoe também a tua casa, a tua vida, teu trabalho, meu querido.
Que Deus venha sempre estar abençoando vocês. E lembrando que o presbítero Gerson falou de Pedro mesmo. Eu irmão, que você estava falando aqui, ele falou no meu ouvido, ó, foi evangelho. Não, mas foi Pedro mesmo. Foi outro Jefferson, né? O presbítero Jefferson, outro, que falou sobre o evangelho. Mas esse que nos assiste aí, o presbítero Jefferson, ali da igreja congregacional que está nos assistindo, ele nos falou sobre Pedro, né? Sobre a pessoa de Pedro. Amém? Glória a Deus. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo. E vamos estar, assim, ouvindo mais um louvor da harpa cristã. Vamos a poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Lucicleide, minha irmã. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Você que está aí em São Paulo, que o Espírito Santo de Deus venha descer sobre a tua casa, sobre meus sobrinhos. Um abraço de Ivanilton, Anailson e essas duas crianças aí, né? Essa que acabou de chegar, que Deus venha dar muitos anos de vida, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que essa criança venha crescer com muita saúde e força por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos estar ouvindo assim, então, há poder no sangue de Jesus. Realmente há poder somente no sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor desse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor desse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há Pode ter poder, uma questão de ética. força e vigor desse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor desse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus, há poder no sangue de Jesus, realmente, somente no nome de Cristo Jesus, somente pelo sangue de Cristo,
paralítico anda, morto pode ressuscitar, enfermidade sai, espírito maligno sai, vidas são restauradas, famílias são restauradas, casamentos são restaurados, tudo isso em Cristo Jesus, porque somente Ele tem esse poder. Nenhum outro homem, nenhum outro ser tem autoridade e poder para fazer essas coisas, somente Cristo. Não adianta, por mais que eu sirva a Cristo, se eu quiser fazer isso de mim mesmo, nada acontece. Porque eu, o irmão cristiano, nós não temos essa autoridade, esse poder. E o que fazemos é tudo por conta do Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita a estar fazendo tanto esse trabalho como muitos outros. Então creia, acredite, quer mudar de vida? Só em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, eu já aceitei Cristo, vivo seguindo a Cristo, mas ainda eu moro na minha casinha. Mas o mais importante você tem, a salvação. Porque isso é tudo vaidade, como disse Salomão, tudo passageiro. Aqui, a traça rói, ferrugem acaba, como Cristo falou. Mas lá no céu é para sempre. Amém, meus amados? E vamos passar mais um louvor aqui. E em seguida, nosso amado irmão João Requião já está aqui presente, estará trazendo aqui uma linda mensagem, uma linda reflexão. Desde já vocês estão livres para estar perguntando, está abertas as perguntas para o nosso irmão João Requião. Ele que vai falar sobre o que é o Pentecoste, né? O que significa Pentecoste? Será que é isso aí que muitos falam ou agem? O que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Amém, meus amados? Vamos estar ouvindo aqui mais um louvor. Glória a Deus. Aleluias. Mais um. Pois todos são cheios de amor.
Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, informando que nosso irmão João já está aqui, já estarei passando para ele. Meu amado irmão, pode se assentar ali. Então, meus amados, boa noite, nossa irmã Claudineia, Deus abençoe, Claudiana, Deus abençoe, minha querida, Deus abençoe a tua família, a tua casa, ela que congrega ali no Umbuzeiro, na congregação da congregacional ali no Umbuzeiro, né? Todas as terças e domingos estou ali presente com aquele pessoal maravilhoso, pessoal sedento da palavra. O irmão Cristiano teve lá, né, Cristiano? Terça-feira pregando, são um pessoal maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, minha querida, Deus abençoe esse lugar. Boa noite, meu irmão Nilsonei, aí de São Paulo. A paz do Senhor, meu amado. Tudo bem? Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, o teu ministério. Amém? Glória a Deus. E a partir desse momento agora, meus irmãos, está aí passando por o nosso irmão João Requião. Ele agora está com a palavra, está livre para começar e vocês estão livres para estar fazendo as perguntas ou qualquer questionamento. Amém? Glória a Deus. Irmão João, boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão Jackson, irmão Cristiano, estão aqui presentes, todos os ouvintes da FM Canabrava. Glória a Deus. Meu querido, eu quero te agradecer desde já pela tua presença aqui. Estou muito feliz mesmo você estar aqui presente conosco, ter aceitado esse convite. Eu sei muito bem da correria da sua vida. Recentemente nasceu mais uma criança, né, do seu lar. Mas que Deus venha abençoar ela, toda a tua família. Muito obrigado, meu amado. Amém, meu irmão. Eu que agradeço, né, ao irmão por essa oportunidade de falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer de antemão que quem somos nós, quem sou eu para falar sobre o Pentecostes, né? Não sou teólogo, mas a fé nos capacita a falar sobre coisas, assim, profundas do Evangelho, né, Jackson? Verdade. Eu não tenho, assim, em mim mesmo, cabedais intelectuais para falar sobre um assunto importante como esse. Mas Deus, pela fé, a gente vai falar, pelos nossos estudos pequenos, a gente vai falar do que é o Pentecostes. Né? Então, você que está me ouvindo na FM Canabrava, nós estamos aqui. Você do Facebook, tá, do Instagram, que ouve nas redes sociais. Nós vamos falar hoje o que é o Pentecostes. O que é o Pentecostes? Não é? Muitas pessoas falam sobre o Pentecostes. Muitas pessoas falam sobre o movimento pentecostal. E aí? Verdade. É um movimento que veio do Pentecostes. Vamos ver como é isso. Vamos ver como isso se desenvolveu ao longo da história. Se Deus permitir, eu vou falar. A primeira coisa, irmãos, que eu queria falar para vocês, a primeira coisa, eu vou tirar isso aqui, viu, irmão? Que eu queria falar para vocês é que o nome Pentecostes do grego, e é um grego, o grego koiné, é um grego que não existe mais hoje como língua grega da Grécia, mas foi um grego na época de Jesus. Um grego popular. A palavra Pentecostes, ela significa 50º. Significa 50º, 50. Certo? E se nós formos analisar a origem do Pentecostes, está no livro de Levítico, capítulo 23. Pentecostes era uma festa, e é ainda, né, judaica. O povo de Israel, ele saiu do Egito. O Senhor de Israel, Deus de Israel, tirou o povo do Egito. E na tarde que tirou o povo do Egito, ele instituiu a primeira festa, que chama-se Páscoa. Que no grego, do hebraico, significa passagem. E a Páscoa, um cordeiro tinha que ser sacrificado e o sangue do cordeiro posto nos umbrais das portas dos israelitas, porque o anjo destruidor vinha destruir os egípcios, os primogênitos, desculpe, dos egípcios apenas. E quando eles viam sangue nas portas, eles passavam por cima, porque já tinha sido sacrificado um cordeiro, e eles mataram os primogênitos dos egípcios e não mataram, o anjo destruidor não matou os primogênitos dos israelitas. Então,
o Senhor Deus de Israel, no ano de 1446, tirou o povo de Israel do Egito. O povo de Israel foi para o Egito 400 anos antes. Por quando Jacó desceu para o Egito, a pedido de José e por causa da grande fome que estava na terra. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então a história do povo de Deus começa em Abraão e vai para Isaac, e depois Jacó, os 12 patriarcas, desceram para o Egito. E depois eles são libertos do Egito em 1446 a.C., por Moisés, com sinais e prodígios de Deus. Em 1446, 2 meses depois, praticamente, no deserto do Monte Sinai, o Senhor baixou a lei aos israelitas. E como eu já preguei em outras oportunidades, essa lei ela não é a lei apenas dos israelitas. Ela não é a lei dos judeus, não é a Torá. Ela não é uma lei apenas dos evangélicos, é uma lei universal. É uma lei que vale para todas as pessoas, sejam elas evangélicas ou não. É o pacto das obras. Você está debaixo desta lei. Desta lei que foi baixada no Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, em 1446, antes de Cristo, Moisés baixou a Torá. O que os judeus chamam de Torá, lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a Páscoa, como festa, já tinha sido instituída com a saída do povo de Israel do Egito. E, lá no Monte Sinai, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, criou mais algumas festas solenes, cerimoniais, para o povo de Deus. E a primeira delas está em Levítico 23, é o Sabá. Esses dias nós estávamos vendo o que aconteceu em Israel, e o Benjamin Netanyahu, ele disse que estava no Sabá quando o Hamas invadiu e atacou os israelitas. Então essa é a primeira festa, o Sabá. A segunda festa é a festa dos pães asmos, não é? Não, primeiro o Sabá, depois a Páscoa. Então ficou instituída que no 14º dia do mês de Abib, todo ano, os israelitas tinham que oferecer cordeiros de 1 ano sem mácula e sacrificar esses cordeiros ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. Deus de Israel. E um dia depois começava a festa dos pães asmos, para que os israelitas, durante centenas de anos, não esquecessem. Isso aqui era uma tradição oral. Na época não se tinha livro, não se tinha escrita, se escrevia em pedras, não tinha nem pergaminho. Então a cultura, a lei, ela era transmitida oralmente. Então, para que os israelitas não esquecessem que foram libertos por Deus do Egito, eles tinham que ficar 7 dias comendo pães asmos. Então era a festa dos pães asmos. Então temos o Sabá, a Páscoa, o sacrifício do cordeiro. No outro dia nós temos a festa dos pães asmos. E um dia depois da festa dos pães asmos nós temos as primícias. Esta ordem das primícias era para quando Israel físico chegasse a Jerusalém. Jerusalém, vírgula, a terra prometida, a nova Canaã, a Canaã. E expulsasse os jebuseus, os ferezeus, enfim. Então as primícias seriam todas as primeiras coisas melhores. Os israelitas tinham que trazer para quem? Para o templo, para entregar aos levitas, entregar a Deus e aos levitas. Tipo o dízimo que nós damos hoje. Pronto, então depois das primícias, nós tínhamos o Pentecostes. 50 dias depois das primícias, nós tínhamos a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Contém 7 semanas a partir do dia imediato após o Sabá, a partir do dia em que trouxerem o feixe de oferta movida, primícias, deverão ser semanas inteiras. Até o dia em que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias, então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, Levítico 23, 17.
De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros, enfim. Eram as ofertas. Então, irmão João, após o sabá, vinha os pães asmos, depois a Páscoa, e depois vinha a semana de festa, que é, no caso, a festa de Pentecostes. Isso. Vem a Páscoa, depois a festa dos pães asmos. Isso. Mas o sabá era todo sábado. Todo sábado. Certo? E além dela, nós temos o Yom Kippur, ou dia da expiação. Não é? Ao 7º mês será o dia da expiação, o Yom Kippur. Uma santa convocação, mire-se e traga uma oferta queimada do Senhor. Então, e também a festa dos tabernáculos. Exatamente. A festa dos tabernáculos também existia. Então, o Pentecostes era uma das festas judaicas. O Pentecostes era mais uma das festas que acontecia na antiga aliança do povo de Israel. E se nós formos analisar, irmãos, essa é a origem do Pentecostes. Esta é a origem desta festa que acontecia na antiga aliança. E se nós formos pensar também e olhar, todas as festas, elas convergem para uma coisa apenas. Para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Se você quer entender o que aconteceu na cruz do Calvário, você precisa ler a Antiga Aliança, você precisa ler o Antigo Testamento. Se você for analisar todas essas festas, você tinha que oferecer um cordeiro sem defeito, de 1 ano, um novilho. Você tinha que oferecer libações, não é? E toda a Antiga Aliança, ela converge simplesmente para o quê? Para Jesus Cristo. Então, aponta. Então, se eu quero entender o que Jesus passou, quem é Jesus, eu tenho que ler o Antigo Testamento. Eu tenho que ler o Antigo Testamento. Porque a Páscoa foi o sacrifício de um cordeiro, essa é mais fácil, para que as pessoas ficassem livres da ira do anjo destruidor enviado pelo próprio Deus. Não é? Naquela época nós tínhamos 5 tipos de oferta. A oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, o holocausto, as ofertas pacíficas, libações. Então existiam vários tipos de ofertas em que você oferecia a Deus a oferta pelo pecado e o holocausto, você queimava o cordeiro todo, né? E a cinza jogava fora do arraial. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a culpa era quando você pecava para com outra pessoa. Se eu peco para com Jackson, eu pequei primeiramente para com Deus, é claro. Eu me reconciliava com Jackson e oferecia uma oferta para Deus. Se eu pecasse apenas contra Deus, eu oferecia uma oferta pelo pecado e por pecados involuntários. Né? Interessante, então. Como Jesus é maravilhoso, porque antes de Cristo tinha todas essas ofertas, todos esses sacrifícios. Para cada um erro, quem tem um sacrifício, toda aquela ordenança, todo aquele holocausto. Depois de Cristo, ou seja, Cristo foi todo esse sacrifício. Depois de Cristo, a gente não precisamos mais fazer isso, né? Justamente. Então, todo esse sistema ele foi feito para Jesus. Outra coisa, se fosse analisar, nós temos o tabernáculo do testemunho, que tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o lugar santo, onde você tinha o amenorá, você tinha o altar dos perfumes, e outros, né? E na frente do lugar santo, você tinha o altar dos holocaustos, né? E você tinha o sumo sacerdote Arão, que vestia túnica sobre a peliz, todas aquelas roupas, e tinha uma mitra, e na frente da mitra tem santidade ao Senhor. E ele tinha nos ombros pérolas com os 12 das tribos de Israel, e no peitoral também, o nome gravado das 12 tribos de Israel, e Arão levava sobre si, quando entrasse no Santo dos Santos, a iniquidade do povo de Israel. Então você vê que tudo aponta para Jesus.
tudo aponta para Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Jesus, não é? É o Filho de Deus. Jesus é o holocausto que foi queimado lá na ponta. Jesus está na Arca da Aliança porque é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a tampa da Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, a lei. E vocês sabem que a lei nos condena. A lei, ela nos condena. E a graça, ela nos salva. Então Jesus, ele cobre a lei com a tampa do propiciatório. É uma simbologia aqui. Para mostrar que o quê? Que nós não vivemos na lei, vivemos pela graça. Então, meus queridos, tudo aponta para Jesus, o Filho de Deus. Certo? É verdade. Então, isso é a introdução. Na introdução nós já está avançando aqui. Do que é. Então, Jesus, ele é o cumprimento de todas as festas litúrgicas e cerimoniais da Antiga Aliança. Glória a Deus. A gente tem que entender, eu queria até tocar num assunto aqui, a gente tem que entender que a palavra nos diz para a gente orar pelo povo de Israel. Verdade. De uma forma especial. Eu cheguei até a comentar, irmão João, sobre isso aqui, sobre essa questão de alguns cristãos, infelizmente, concordar com que tudo que Israel está passando. Que isso até chega, eu me atrevo a dizer, pode chegar até a ser um pecado, porque Israel é o povo de Deus. Não é o povo de Deus. Israel? Não. Hoje não, né? Não. Eu não concluí. Pode lá. Aquele povo ali não é de Deus. O fato de a palavra nos mandar orar especial e não desprezarmos os judeus, não significa dizer que eles são de Deus, não. Não é o povo escolhido. Não. O povo escolhido é você, cristiano, e quem crê é a igreja. Se eu crer em Jesus, eu sou gentio. Eu não sou mais gentio, eu sou igreja. Se um judeu crê em Jesus, ele não é mais judeu, ele é igreja. Mas vai chegar um tempo que eles se tornarão um povo santo. Serão salvos. Assim, veja só, aí você já está entrando numa linha escatológica. A minha linha escatológica não crê dessa forma, que é a causa dos reformados. Certo? Eu respeito quem crê assim. Por quê? Porque quantos judeus já morreram nesses 2000 anos sem crer em Jesus? Jesus, ele é tudo. Ele é o cumprimento da lei. Tudo o que foi feito na Antiga Aliança foi para Jesus. Foi Jesus. Inclusive na Antiga Aliança você tinha israelitas que criam no Messias e israelitas que não criam. Os saduceus sequer acreditavam que tinha anjo ou alguém. Então você sabe quem matou Jesus? Esses que estão aí, os mesminhos. Você sabe que eles zombam do Senhor Jesus? Então, mas a palavra manda a gente não desprezá-los, por quê? Porque eles têm as promessas da aliança, eles viram os profetas, enfim, eles têm. Mas isso não significa que eles são mais, não. Eles deixaram de ser povo de Deus. Jesus, quando chorou em Jerusalém, na entrada, ele disse, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que são enviados. Como queria eu te abraçar como as galinhas, né? A galinha abraça os filhinhos. Em verdade, a vossa casa vos ficará deserta. Então, o símbolo da presença do povo de Deus na Antiga Aliança era o templo. Era o templo. O templo do lugar santo, o lugar santíssimo, era o templo. Hoje não é mais o templo. Hoje o símbolo da presença da nova aliança é o Espírito Santo agindo na igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação. Eu estou falando do corpo de Cristo. Da igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é as pessoas que creem em Jesus Cristo. Que creem verdadeiramente nele. Ela pode estar numa igreja reformada, pode estar numa igreja pentecostal. Eu estou falando da igreja que crê. Tem pessoas que podem estar na igreja reformada e não crê. Tem pessoas que podem estar na igreja pentecostal e não crê. Então a igreja invisível é quem crê em Jesus. Esta igreja é o povo de Deus, que hoje é espalhado pelo mundo todo. Então os judeus não é povo de Deus.
É um povo, agora, é um povo dentre os outros especial no seguinte sentido. No sentido de que nós temos o mandamento do apóstolo Paulo, salvo engano, Romanos 11, que nos orienta a orar por eles e não desprezá-los. Mas sem Jesus, eles não têm Deus. Sim. A salvação é em Jesus. É em Jesus. E tudo isso, Jackson, foi feito para Jesus. Sim. O profeta Isaías diz, tomou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o profeta Isaías sabe o que diz? Que diz que Jesus foi oferecido como oferta pelo pecado. Pelos nossos pecados. Você está entendendo? Então, tudo isso aqui é dele, por ele e para ele. Ele é o centro de tudo. Jesus é o centro da Bíblia. Foram feitas todas as Justamente. coisas. Então, é o meu pensamento, o meu posicionamento é esse. Quantos judeus se converteram? Eles se tornaram igreja. Eles deixaram... Eles não são mais ímpios. Os atuais são ímpios. Não é de Deus. Então, eu percebo isso, Jackson. Eu não sei se você pensa diferente, mas eu lhe peço perdão. Mas eu percebo uma certa distorção nesse pensamento e as pessoas achando que Israel é de Deus. Não é de Deus. De Deus é quem crê em Jesus Cristo. Verdade. Se eles crerem, eles são de Deus. Verdade. Então, a igreja é o povo de Deus, seja judeu, seja gentil. Eu sou gentil, você é gentil. Sim. Mas não somos mais, não somos Hoje somos igreja. igreja. Eu não sou um gentil que crê em Jesus, não. Eu sou igreja. É igreja. Você entendeu? Quando o apóstolo Pedro... E eu vou avançar aqui, senão não sai daqui. Certo? Amém. Olha, Então... boa noite, meu amado irmão. O Jefferson está falando, dando parabéns aqui. Parabéns, irmão Romildo, pelo ensino bíblico apurado. Amém, meu amado. Amém, meu irmão. Eu aprendi com você muita coisa, Jefferson. Nós aprendemos aqui sempre, né? Hoje estamos aprendendo mais. Viu, Jackson? Então, pronto. Então, vamos lá para Pentecostes, né? O que foi o Pentecostes? A gente está falando de Jesus, né? Que tem a ver também. Pronto. Tudo é para Jesus, não é isso? É Jesus, eu Só sei. que eu vou corrigir. Tudo é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, a Trindade. Não é? Uhum. A Trindade. Porque Deus, ele é triuno. Então vamos ver como o Espírito age agora no Pentecostes. Né? Uhum. Primeiro eu vou trazer o que Joel nos diz. Joel, profeta Joel, capítulo 28, capítulo 2, de 28 a 31. Profeta Joel. O qual Pedro também cita, né? Eu vou para lá na estante. Tá dando spoiler, velho? Profeta Joel. E acontecerá, capítulo 2, versículo 28 a 31. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aqui porque é novamente atualizado. Sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrareis prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Então, aqui nos últimos dias. Então, é uma promessa de derramamento do Espírito. Não é isso? Uhum. E o interessante é que Jesus, ele nos diz, no Evangelho de João, veja só, agora o que é o Pentecostes, né? Aqui, João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, não deixarei que fique órfão, voltarei para junto do meu Pai. Então, esse Espírito, porque na verdade a Bíblia é uma revelação progressiva. Primeiro nós vimos Deus criando céus e terra, chamando Abraão. Depois vimos que todos os sacrifícios,
as ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, todas as festas judaicas, elas tinham a ver com Jesus, elas apontam para Jesus, elas se referem a Jesus e elas explicam quem é Jesus. Glória a Deus. Eu consigo entender Jesus se eu ler a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. É imprescindível. Com certeza. Paulo fez isso também, né? Para entender Jesus, ele teve que fazer tudo, né? O caminho de trás para frente, não de frente para trás, para poder, né, encontrar Jesus nas Escrituras. E agora nós já vimos o quê? Que esse Deus, ele é triuno. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é o Consolador. E esse Espírito Santo, ele está aqui no mundo. Ele veio de uma forma especial no dia de Pentecostes. E ai de nós se ele não tivesse. Misericórdia. Não é? E ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que Jesus diz? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque para junto do meu Pai. Do juízo, que o príncipe deste mundo já está julgado. Então vamos lá para o Pentecostes. Agora é Atos capítulo 2. Nós já vimos o Pentecostes como festa judaica. Não é isso? O início de tudo. E aí nós vemos agora capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então, numa dessas festas judaicas, interessante que Jesus, ele, na Páscoa, no dia da Páscoa, ele foi sacrificado. Ele foi oferecido, ele mesmo se ofereceu como cordeiro. 50 dias depois desce o Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Justamente tudo igualzinho ao Velho Testamento, quando era feito o sacrifício para depois ir à festa de Pentecostes. Se cumprindo, né? Se cumprindo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Não é isso? Estavam morando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. E logo aqui na frente, ele repete, não é? Pedro toma a palavra, mas eu vou ler toda aqui. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Estão como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas ou naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua. Todos antônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, cheios de mosto, né, em outra tradução. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu a multidão nesses termos: homens da Judéia e todos os que vocês moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Esses homens não são bêbados como vocês estão pensando, porque não são apenas 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, né? Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Ô, irmão João, então, vimos aí à luz das Escrituras, o que o varão acabou de ler aí. Então entendemos que eram vários povos de várias nações ali, vizinhas, de várias cidades, e cada uma falava uma língua, a sua língua materna. Um exemplo, estamos aqui, um japonês, outro americano, e assim sucessivamente. E com a descida do Espírito Santo, foram todos cheios do Espírito Santo, e aí todo mundo começaram a falar em outras línguas que não era a sua língua materna,
e outros começaram a entender, correto? Isso. Então, Algo sobrenatural, poderoso. então podemos dizer que quando a Bíblia fala sobre línguas estranhas, é porque era estranha para aquele povo, que era uma língua que eles não conheciam, Não, mas eles entendiam. mas eles entendiam. Entendiam. Mas digo assim, Não era estranho, eles entendiam. eles entendiam por conta do Espírito Santo. Isso, Mas antes do Espírito Santo eram estranhos porque eles não entendiam. isso, Eles não sabiam decifrar o que o outro estava falando. isso. Outro Mas- idioma. Outro idioma. Isso. Então a festa Pentecostes, a descida do Espírito Santo, fez cada um ali dentro, cada um entendeu outra língua que antes não entendiam. Justamente. E isso a gente faz até um paralelo com a Torre de Babel, né? E... Onde o Senhor confundiu a língua das pessoas. Exatamente. Tem algo aí misterioso de Deus, né? Uhum. Então, o Pentecostes foi um derramamento de poder que ocorreu nesta época, Jackson. Nessa época. Agora vamos avançar um pouquinho, né? Os discípulos, eles receberam poderes miraculosos de ressuscitar mortos e os apóstolos. Certo? Agora, com que finalidade Deus deu poder, Jesus deu poder a eles? Esses poderes estão hoje ainda? Boa pergunta, hein? Vamos lá, vamos tentar entender por que Deus deu tanto poder a eles. Porque Pedro ressuscitava mortos, o apóstolo Paulo, até as roupas do apóstolo Paulo, as vestes, expulsavam demônios. Não é? Pronto, eu vou trazer aqui alguns pontos. Pronto. O que aconteceu no Pentecostes foi um derramamento do Espírito Santo que está até hoje. Agora, a maioria dos dons sobrenaturais de Pentecostes, na minha interpretação, eles cessaram. Eles não estão mais, eles não estão aqui mais. Você não vai ressuscitar um morto, dificilmente você não vai ver ninguém ressuscitando um morto. Por quê? Porque isso teve uma finalidade. Isso teve uma finalidade de inicializar o cristianismo. Mas no... Deixa eu avançar aqui. Segura aí. Pronto. Ó, qual foi a... Pronto. Na época, para que o cristianismo, para que a fé cristã ela crescesse, ela tivesse autoridade, precisou que Deus, Jesus, derramasse sobre os apóstolos poderes sobrenaturais e extraordinários que só foram dados aos apóstolos e a um grupo de pessoas que estavam na época. Não foram dados para mim. Não foi dado para você. Qual foi a finalidade disso? Poder miraculoso aos discípulos. Primeiro, formar o colégio apostólico. 12 apóstolos e Paulo. Só 12 apóstolos e Paulo. Jesus quis assim. Ele escolheu assim. Eu vou chegar porque você vai me perguntar se existe apóstolo hoje, eu vou lhe dizer se existe ou não. Pronto. Primeiro, 12. Formou os 12. Por quê? Por quê? Porque estava formando o cristianismo. Não é? E eu vou lhe dizer o mais poderoso de tudo. O mais poderoso de tudo, meu irmão. Eu me empolguei agora. Você sabe por quê? Só foi dado poderes extraordinários aos apóstolos e aos primeiros discípulos porque estava formando o cânon. No segundo século da era cristã, o cânon foi fechado. Palavra de Deus. Cessou as revelações. Não há revelação de Deus hoje, a não ser o que está escrito aqui. Eu desafio um dizer aqui na internet que Deus está falando com você. Eu vou dizer, não está. Pode ligar para a IPFM. Vou mandar mensagem aqui no Facebook. Eu vou explicar. Não é que Deus não fale ao seu coração. Não é que você ora e Deus não responde. Responde. Não é que você expulsa demônio. Eu tenho certeza que a gente expulsa demônio ainda nessa Não geração. é por causa de nós, é por causa do nome de Do Espírito Cristo, Santo. do Espírito Santo. Mas eu creio o seguinte, que Deus responde as suas orações, mas poderes espirituais, poderes miraculosos, poderes como foi dados aos apóstolos, só foram aos apóstolos e ao início da inicialização, desculpa a redundância, da era cristã. Ou Porque seja, o objetivo era formar isso aqui. Ó. A palavra de Deus.
o que o irmão está dizendo, então, no caso, não é que se por acaso for a vontade de Deus, se Deus quiser usar uma pessoa em uma oração para curar a enfermidade ou coisa desse tipo, ele pode fazer. O que você está dizendo é que não existe uma pessoa, um apóstolo, constantemente, como era Pedro e Paulo, onde ia, fazia ressuscitar mortos, curar enfermo, aonde eles estivessem, sua sombra curava, seu lenço curava enfermidades, suas vestes ressuscitava mortos. O que você está falando é que esse tipo não Justamente. existe. Mas que Deus pode curar. Ouvi, ele cura. Eu não curo. Deus expulsa o demônio. Eu não expulso. Verdade. Quando eu falei eu, irmão, você está aqui me ouvindo, eu peço perdão. Eu não expulso. Perfeito. Nem eu. Então, o que é que eu quero dizer isso? Eu vou chegar ao ponto do alerta dessa mensagem dessa noite. Certo? Então, o cânon foi fechado. A palavra de Deus foi fechada pelos apóstolos. A palavra de Deus foi fechada pelos 12. Hoje, não existe apóstolo vivo hoje. Eu tenho duas situações para falar sobre isso. Não sai não, Jackson. Eu vou pegar uma para você. Não precisa não. Primeiro, existem algumas denominações e pessoas sérias que usam a palavra apóstolo como enviado. Ah, fulano é um apóstolo. Mas enviado no seguinte sentido, de que um missionário, certo? Uhum. Um missionário. Aí, nesse sentido, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho não. Eu tenho certeza que não tem problema nenhum. Uhum. Certo? Por ter a denominação dos irmãos ali de Gilmar, os discípulos, eles usam a palavra apóstolo, mas não é nesse sentido de apóstolo como os 12. Está fazendo essas maravilhas. Isso. Mas se no Outra sentido de estar coisa, sendo com todo o enviado. respeito que eu tenho pelos católicos, e eu tenho muitos amigos católicos, viu? Que eu amo de coração. E eu digo, não existe prova de que o Papa é o sucessor de Pedro, que foi apóstolo de Roma. Não existe. Não é apóstolo. Certo? Quem diz isso sou eu não. Quem diz é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós só temos 12 apóstolos, com Matias no lugar de Judas, e o apóstolo Paulo. Não existe mais apóstolo. Então, tudo que o Sumo fala ex cátedra, eles creem que é Deus falando, não é Deus falando. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas não é sou eu, é a palavra de Deus quem diz. Então, com todo respeito, e eu gosto muito dos meus irmãos, tenho pessoas católicas que eu amo de coração. Amo de coração, e é por isso que eu falo. Né? Porque quem ama tem que falar a verdade, não vai ficar enganando. Ah, João, é um doido, não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento suficiente, que não é meu, são de doutores teólogos reformados, que estão falando isso, não sou eu. Certo? Gente que tem conhecimento de 1000 línguas, que tem a graça de Deus e o poder, para dizer que o Sumo Pontífice não é apóstolo. Não existe mais apóstolo. Eu Certo? penso nessa linha também. Apóstolo só foi aqueles 12, sei só ali. Pronto. Então o cânon foi fechado, nós temos hoje a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse. Certo? No ano 90, os judeus se reuniram, quiseram tirar o livro de Esther, porque não fala a palavra Yahvé, Adonai, porque não fala a palavra de Deus, não tiraram. É cânon cristão. Então, Jesus é o cumprimento da Torá, é o cumprimento dos profetas. Jesus de Nazaré é Deus encarnado, é o próprio Deus, é o próprio Adonai, é o próprio Eu Sou, é o próprio Jeová encarnado na terceira pessoa da Trindade, é Jesus. Tudo por ele, para ele, é todas as coisas. É Jesus. Então nós temos 1800 anos em que todo mundo, toda a cristandade entende que apenas existiu 12 apóstolos e Paulo, com exceção do catolicismo romano, toda a cristandade acredita assim até o final do século passado, retrasado, onde um grupo de pessoas simplesmente começou a dizer que tinha que renovar, tem que ter apóstolo nas igrejas evangélicas. Na Europa isso. Tem que ter apóstolos. Tiveram umas visões lá e tem que cuidar com esse negócio de visão, viu, irmão?
E revelação também. Sai de baixo. Sai de baixo. Maior revelação é a palavra. Porque os Mormons veio com negócio de visão, um anjo foi falar, criou uma seita aí, uma heresia. Abre o olho, irmão, com negócio de revelação, abre o olho com esse negócio de sobrenatural, porque Maomé também teve uma revelação lá e criou o islamismo. Hoje está matando muita gente no mundo, me perdoe, mas é a verdade. E como o irmão falou, a melhor revelação é a palavra. A única. Logo no início, eu estava falando aqui. Se você quer ouvir Deus falar, quer ouvir suas respostas de Deus, abra a Bíblia. Leia a palavra. Justamente. Então, e Deus fala através da sua palavra e fala. Então, eu tenho 1.800, nós temos 1.800 anos de cristianismo, 1.800 anos de cânon fechado, 1.800 anos que de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, aí vai reforma, volta a reforma, vem contra a reforma, tudo em cima desta palavra aqui. Infelizmente, no final do século XIX, um grupo de evangélicos, que eu duvido ser realmente evangélico de verdade, inventou de criar apóstolo. Nós temos que botar apóstolos de novo. E não é apóstolo no sentido de enviado, não. É apóstolo no sentido de que está diretamente comissionado por Jesus e por Deus. Isso é absurdo. E um dos contextos, me corrija se eu estiver errado, meu irmão, para ser apóstolo na época, tinha que ter andado com Cristo. É tanto que, de início, eles queriam rejeitar Paulo. Aí, quando Paulo vai falar sobre que encontrou com Cristo e tudo, que eles vêm aceitar. Claro que eles também têm a questão do medo ali, né? Mas tem essa questão, correto? Justamente. Justamente. Então, nós temos a segurança de uma palavra de Deus, de uma Bíblia, que nos diz que o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, falaram tudo. Por causa do Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre eles. Não é isso, irmãos? Isso. Então, nós tivemos a Reforma Protestante, nós tivemos 1.800 anos de cristianismo, onde, e 1.800 anos que o Espírito Santo está na Terra. 1.800 anos que o Espírito Santo está na Terra. Então, agora nós vamos falar sobre o avivamento da Rua Azul em 1905. Certo? E o que foi que veio de lá e o que é um alerta, né? Que a gente... Quem sou eu, né? Para dar alerta a irmão. Mas Deus está me usando e eu vou dar o alerta. Então, em 1905, nós tivemos um avivamento na Rua Azusa. Eu espero que tenha sido. Eu não me aprofundei ainda, mas vou falar das consequências desse avivamento. Que criou o movimento pentecostal. Até então não existia movimento pentecostal. Existia John Wesley, né, trazendo uma doutrina arminiana, uma doutrina de que você pode perder a salvação. Até então ninguém acreditava que podia perder a salvação. Alguns teólogos aí, então, enfim, se você crê em Jesus Cristo, ele está salvo. Se cair em pecado, Deus lhe disciplina. Mas você perder a salvação, como é que você pode perder a salvação se você não conquistou a salvação? Boa. Que salvador é esse que tu tomou uma tropeçada ali que tu perdeu? Mas aí veio o movimento da Rua Azusa, criou o movimento pentecostal e espalhou-se pelo mundo todo. Inclusive eu nasci no movimento pentecostal. E amo a Assembleia de Deus. Vou falar bem da Assembleia de Deus hoje. A Assembleia de Deus tem um ponto positivo. Nasci na Assembleia de Deus, agradeço a Deus, meus irmãos lá amo e tudo. Hoje eu sou um reformado, digamos assim, se é que eu sou reformado mesmo. Quer dizer, eu creio mais, não creio em revelação mais. Para mim o que Jesus tinha que revelar de Deus está na Bíblia. Eu não creio que alguém possa chegar e falar e revelar para cristiano, ó Cristiano, sentir agora de dizer Cristiano, Deus mandou te dizer isso, te dizer aquilo, Cristiano, você vai dar certo. Não, isso aí para mim não existe. Para mim não existe não. Isso é cristianismo não. Me perdoe quem pensa o contrário. Mas o movimento pentecostal trouxe, tipo, um poder que veio do alto. Veja só. Um poder que veio do alto. E eu não vou entrar no mérito do avivamento da Rua Azusa, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas eu vou dizer a consequência que veio. E criou-se o movimento pentecostal hoje no Brasil. Não é isso? Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, enfim. Não é isso? Pronto, aí veio de lá para cá. O problema é o seguinte, que as Assembleias de Deus barrou algo que vinha, que está aí e que não entrou nas Assembleias de Deus. É um ponto positivo das Assembleias de Deus. Porque quando o movimento pentecostal veio, os apóstolos vieram com ele. Sabe quantos apóstolos nós temos no Brasil hoje, irmão? 10 mil apóstolos.
Quanto? 10 mil, segundo o reverendo Augusto Nicodemos. 10 Uma mil? pesquisa. Meu Deus. Eu não sei se foi o Brasil ou no mundo, eu sei que ele disse que tem 10 mil apóstolos. Agora veja só o que vai acontecer. Quando o movimento pentecostal veio, os apóstolos vieram da Europa para cá. E você vê muita gente se denominando apóstolo. Valdomiro, Santiago, fulano, isso aqui, aquilo ali. E a Assembleia de Deus disse, espera aí, fizeram um documento e disse, aqui vocês não entram, porque os apóstolos só são os 12. Qual é o perigo disso tudo? Hein, Cristiano? O perigo está aí. Eu vou falar, já que você citou um, vou falar. Olha o que acontece com esse Valdemiro. Tanto de pessoas que enganam. Qual é o perigo de novas revelações? Rapaz, para entrar no cano não existe mais. De jeito nenhum. Não tem como. Já está tudo revelado, já está tudo escrito, só agora é esperar se cumprir. E viver, né? O que está escrito. Tá escrito. Justamente. Mas só que você tem ministérios grandiosíssimos, gigantescos, bilhões, centenas de milhares de pessoas que estão seguindo apóstolos com suas próprias revelações, porque eles estão deixando a entender que é um novo Pentecostes. Não, dessa forma não existe, não. E sabe uma coisa? Até nisso a Bíblia fala. Sobre esses atos. Até nisso a Bíblia nos alerta. Então, veio o movimento pentecostal. Só respondendo sua pergunta, Sim. João. Me veio uma lembrança aqui. O Ellen White, olha o estrago que ela fez quando ela fez, que tinha revelação de Deus e tal. Até hoje, realmente os irmãos, né, acreditam que realmente ela foi uma profetisa. E tem livros, tem escritos que realmente... O grande conflito dela é tão crido como o Apocalipse. Quando você deixa de crer na palavra de Deus para crer numa revelação que não está na palavra de Deus, meu amigo, me perdoe, mas você... Porque não existe Não, mas mais é falando no sentido do estrago que pode acontecer, como você mesmo falou. perdição. Exatamente. E a palavra de Deus é clara. Toda profecia, toda palavra que não está na Bíblia tem como o quê? Anatema. Anátema. Eu vou ler isso aqui. Então nós temos 10 mil apóstolos no Brasil, usando de um avivamento como se fosse um novo Pentecostes e criando um novo evangelho. Falso. Que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parabéns para a Assembleia de Deus. O que ela disse aqui, ó, é um documento, o reverendo Augusto Nicodemos nos mostra, é um documento que mostra, dizendo assim, ó, aqui o apóstolo são os 12. Paulo. E é o certo. Então, 10 mil apóstolos nós temos hoje, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, que é um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então você que está me ouvindo, querido e amado irmão, nas redes sociais, entenda o que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, e você, o Senhor, talvez está abrindo os seus olhos hoje, para que você entenda, não é? Eu vou ler aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Aos Gálatas, que diz assim: Enquanto o irmão procura, é interessante como é perigoso esses movimentos. Porque até parece que Deus só vai agir onde há barulho. Mas nem sempre. Às vezes na calmaria, Deus age. Na simplicidade. E tem apóstola também, viu? Aí, acabou. Eu acho que um dia desses você me Aí chamar para acabou. falar sobre o ensino feminino. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Apóstola, né? varão. Dois. Pastora, né? Segue certo isso, presbítero, e aí vai. Faz o 5. Você vai me chamar também para falar sobre predestinação. Eu quero pegar fogo aqui. Sobre a predestinação, já está. O Brasil igual está intimado, né? Porque são temas Bem complexos, né? complexo, é. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para outro evangelho,
aqui ele está falando dos judaizantes, né? Aqui ele está falando de um evangelho e de outros evangelhos, né? O qual, na verdade, não é outro evangelho. O qual, na verdade, porém alguns que estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que tem pregado, que seja maldito, anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Seja maldição. Então o apóstolo Paulo disse que se ele mesmo, ou um anjo do céu com sinais sobrenaturais, a partir daqui em diante, fechou o cano aqui, lhe pregasse um evangelho que não fosse esse, que ele seja maldito. Exatamente. Então, o que o Espírito Santo quer dizer, através da sua palavra, é que não existe mais revelação, querido. Revelação está na Bíblia. A revelação está na Bíblia. Está tudo aqui. Você sente a presença de Deus? Eu sinto. Eu converso com o Senhor, eu converso, eu oro. Eu já orei e Deus respondeu as minhas orações, já. Eu dizer, rapaz, eu não esperava isso não. Mas é Ele respondendo. Então se alguém chegar para mim e dizer, João, Deus manda te dizer agora que tu vai ter bênção, pregando em cima do óbvio. É uma profecia em cima. Então, o conceito de profecia para mim é eu abrir a palavra de Deus, expor e o Espírito Santo aplica no seu coração. Isso é profecia. Você falou uma coisa aí interessante e verdade. Essa questão, ó, Deus vai te abençoar. Mas é óbvio, está na Bíblia. É só eu obedecer que serei abençoado. Exatamente. Então não é profecia. Eu vou contar uma história aqui para terminar do Cristiano. Uhum. Uma vez que o Cristiano pregou, acho que foi no Águia do Reino, e rapaz, a pregação chega a fazer assim. E cortava. E ele usando a palavra. Então você vê que isso é profetizar. E às vezes corta, às vezes a palavra abre a gente como uma juntas e medula, né? Sim. E você chega a sair arrasado em casa. Estou Depois sabendo agora que mão agora. Foi, teve uma vez que você pregou e pregou bem cheio mesmo. Lá não foi em Pastor Ivanildo? Mas tem muito tempo. Foi lá. Foi, né? E lá que tu tava lá. Foi. Tu chegou depois. Não foi? Foi, pregação boa. Então, às vezes, o cara prega e confronta você, mas é Deus confrontando. Aí eu vou ficar com raiva do pregador? Tem muita gente que fica. Então, eu vou contar a história de uma menina que eu conheci, né? E ela estava para casar, se relacionou com uma pessoa, com outro cara, com um homem, né? O cara maltratava ela e o cara era grosseiro, o cara só faltava bater, traía e tudo. E eu não entendia, rapaz, por que ela estava com esse homem. Não. Aí um dia eu chamei, conversei com uma pessoa. Rapaz, fulano, por que tu tá com fulano? Ela disse, não, é porque Deus usou uma pessoa e falou comigo me dizendo que era para eu casar com ele, e ele era o cara que estava lá, ele era o pregador, então Deus mandou dizer para mim que era para eu casar. Jesus amado. Esse é um anatemado mesmo. Então, meus irmãos, fica essa palavra aí hoje à noite, certo? O Espírito Santo, ele é santo, né? E um ser santo está aqui, não admite esse tipo de coisa, nem irreverência no culto, nem nada disso. Então, que Deus aplique essa palavra sobre Pentecostes. Nós vamos entender hoje, em nome de Jesus, que só existiu um Pentecostes. E é nele que nós vamos se apegar. É na palavra de Deus, que é a revelação total de tudo que nós precisamos, está na Bíblia. Se vier um apóstolo conversar com você, se tiver outro aí abaixando revelação aí, dizendo que Deus está falando através dele, não fala mais não. Deus só fala através da palavra de Deus. O Espírito Santo aplica em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, meu irmão. Assim eu vou ficar aqui por causa das perguntas. Né? Eu ia desligar. Sempre tem alguma pergunta. Aí foi bem... Teve algumas, mas no decorrer aí, você mesmo respondeu, né, meu amado? Mas foi muito interessante e bem explicado esse contexto de Pentecostes. Porque, como você mesmo falou, Pentecostes nada mais é que era uma festa. Uma festa e algo prometido desde o Velho Testamento que se cumpriu ali em Atos,
os discípulos aí com o apóstolo Pedro, e o Espírito Santo desceu e ali se concretizou o que já tinha o profeta Joel já tinha falado. Então, para que hoje viemos entender. Teve um Pentecoste ali, o mundo saiu pulando, rodopiando, falando línguas. É como o irmão João falou grandemente, através da palavra, usando a Bíblia. Então, não tem como contestar a palavra de Deus. Ela é a palavra verdadeira, fiel. Não tem como contestar a palavra. Você pode até contestar. Você pode até duvidar. Mas ela não vai deixar de ser verdade. Isso é fato. Só tem uma revelação, é a Bíblia. É somente ela que nos revela aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus preparou. E aquilo que está por vir. Ela fala do passado. Ela fala do presente. E ela fala do futuro. Pai, Filho, Espírito Santo. Lindo isso, né? A Bíblia também é 3 em 1, irmão. Porque você vai ver o passado aí. Você vai ver o presente. E você também está vislumbrando, como é? Vislumbrando isso. O futuro. Qual é o nosso futuro? Esperar Cristo. A nossa fé, a nossa esperança é a volta de Cristo. Já conseguimos ver o futuro. Quem é o nosso futuro? Jesus Cristo. Ele vindo nos buscar a noiva, buscar a igreja, que é todos, como você me falou. Não é uma denominação. Não é a denominação A que é a igreja de Cristo. A denominação B é a verdadeira. Não. A igreja verdadeira é todos aqueles que têm Cristo em seu coração, obedece fielmente e vai pela palavra de Deus. Foi tremendo. Gostaria de estar agradecendo o meu irmão e estar intimado para outras vezes, né? sobre predestinação. Vai ser polêmico, viu, Vaso? Pode parar. Tem uma pergunta, Varão. Irmão João, tu não acredita em nenhum tipo de profecia? Ou existe alguma profecia assim que possa ser válida por Deus? Uma orientação vinda da parte de Deus? Não entrando na questão do que está já prometido, que já está escrito, isso aí não tem como. Uma nova revelação nesse sentido, não, o caminho está fechado, isso aí é ponto. Mas, tirando essa parte de fora, será que Deus pode usar uma pessoa profetizando assim, conforme uma orientação, conforme assim, exemplo, às vezes ela tá precisando de uma resposta, às vezes ela está precisando de uma orientação, de uma ajuda, e Deus pode falar através de outra pessoa para ajudá-la. Já que talvez muitas pessoas, às vezes, leem a Bíblia, mas às vezes elas não têm tanta clareza, ou às vezes não tem tanta... Ou não sabe ler. Ou até assim, veja só. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Certo. Pronto. Se eu procuro um pastor para me orientar, ele vai me orientar. Vai. Não foi Deus que usou ele? Foi. Calma. Mais em forma de profecia. Eu não acredito não, Cristiano. Não, né? Não. Então, o que a gente pode fazer aqui com 1 Coríntios 10... Não, 1 Coríntios 13... 10, não, 1 Coríntios... Cadê? 13, 10... Deixa eu ver. 9 e 10. Cadê? 1 Coríntios. É um texto conhecido. Cadê? Pode ler. Ó, o 9 e 10 diz assim, ó, porque em partes conhecemos e em partes profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Sim, é isso. Por exemplo, quando você sobe em um púlpito, você está profetizando. Ah, pronto, tá respondido. Isso, eu sou profeta. Ah, Tem uma pessoa olhando para mim, pronto, rapaz, pronto. você com essa barba aí, bem assim, eu disse, qual é o problema da minha barba? Parecendo profeta. Não, rapaz, eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Pronto, Quando tá eu vou para o respondido, Pelourinho tá pregar, quando eu vou lá para Salvador, eu estou profetizando. Exatamente. O Espírito está me usando. Pronto, tá respondido. Entendeu, Cristiano? Tá respondido. Poderosamente. Agora, ele me usa
usando a sua palavra. Exato. Você vê que quando eu prego, eu uso o quê? Primeiro a ira, a lei, eu estava conversando com o Jacques sobre isso. A ira, a lei, e depois eu entro com a graça. Porque, por exemplo, eu vou até pesar na Jacques, vamos continuar, que ele me deu os conselhos. É porque, na verdade, por exemplo, a gente chega para as pessoas e oferece Cristo, a pessoa não precisa de Jesus, não, eu sou uma pessoa boa. As pessoas se acham boas. Né? Falei isso com o Jacques hoje. Tem gente aqui que é paladino da justiça. Tem gente que chega pra mim, eu não tenho nada de errado, não. Eu fui pregar uma vez em Vaza Nova e quando eu comecei a pregar, a menina levantou, eu não tenho pecado nenhum. Bem assim, eu não peco, nunca pequei. Eu tô assim, não estou pecando, não tenho pecado nenhum mesmo. Eu disse, tá certo, já dizer o que pra uma pessoa dessa? Já pecou aí, né? Porque a palavra aquele que não tem pecado já tá. Aí não tem Justamente. Então, qual é o objetivo da lei? É confrontar você para mostrar que você é um pecador. Exatamente. A pessoa está idolatrando, a pessoa está adorando demônios, a pessoa está consultando mortos e acha que é errado, que isso aí quando você confronta, ele pode até ficar com raiva de você. Mas ele tem que entender que aquilo ali é errado. Sim, A paz do Senhor, Elismeire, boa noite, minha querida, a minha cunhada, meu sogro também aí que está nos acompanhando. A paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Desculpa, João, pode ir. Viu, João? É como às vezes eu oriento. Ó, eu hoje faço parte de uma igreja pentecostal, né? E a minha orientação para eles, para todos, né? Principalmente para minhas famílias, as pessoas que me odeiam, é exatamente o que você falou. Eles me perguntam, você acredita em profecia? Eu digo, acredito. Agora, que seja uma profecia que tenha base na Bíblia. Você vai lá, a pessoa vai lá e você olha. Se tiver uma base forte dentro da palavra, essa profecia veio de Deus. Sem dúvida. E outra coisa, Cristiano, quando você está pregando, é Deus que está falando. Exatamente. Não se engane, não. Isso é Deus que está falando. Quando eu digo assim, que eu não creio em profecia, é uma pessoa chegar para mim e dizer, João, rapaz, Deus está mandando te dizer agora, sabe, que tu vai ter uma vida boa, que tu vai vencer, que tu vai fazer uma viagem para São Paulo. Peraí, meu irmão. Que Deus é contigo, que tu vai pisar nas plantas, não tem que pisar. Então não é isso. A Deus me chegou aqui, Deus mandou dar um recado a Cristiano. Deus mandou dar um recado. Então eu não creio nisso. Isso eu também não. Não, Deus é santo, velho. Se Deus fosse, pela Bíblia, se Deus fosse me encostar em mim, ele ia fazer o que fez com Nadab e Abiú, meu irmão. Ele ia me fulminar. Exatamente. Verdade. Com o Zaco entrou na Arca da Aliança, com os israelitas de Bet-Semen, que entrou pegar na Arca da Aliança. Deus é tão santo que ele me mata. Exatamente. Eu preciso do mediador, de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, do sacrifício substitutivo, para que ele me aceite. E outra coisa, eu não estou santificado, não. Jesus ainda está me santificando, nos santificando. Até se ele chegar lá sem ser santificado, ele vai passar pelo fogo, meu irmão. E detalhe, né, irmão João? Sem santidade não veremos a Deus. Dois pontos que você falou aí, né? Primeiro, quando você falou, quando eu prego, é Deus falando. Lembrando que toda vez que a pessoa que prega a verdade, a palavra. Mas é Deus falando quando eu prego a palavra. Isso. Se eu for subir para poder dar risada no púlpito, para pregar o quê? Que não está na Bíblia. Que não está na palavra de Deus. Aí é na tema. E a minha pregação, qual é a pregação que Deus usa mesmo? Pregação expositiva. Exato. E outro ponto. Certo? Você contextualiza o contexto histórico imediato, você contextualiza a Bíblia interpretando a própria Bíblia, porque é uma regra de hermenêutica, de gramática. Correto. Entendeu? Aí o Senhor usa e fala com você. Com certeza. E outro ponto é, quando o irmão João falou aí, se Deus chegar, Deus me mata. Por quê? Por conta que nós somos pecadores. Tudo, rapaz. Na presença de Deus. Nós ainda não estamos totalmente santificados, limpo. Cristo, como o irmão falou, a gente a cada dia nos santificando, buscando a Cristo, vivendo com Ele. Mas por isso que o que é que acontece? Deus é tão santo que o pecado diante de Deus é destruído. Então, se a gente chegar perto de Deus, somos destruídos. Justamente. Entendeu? Então, é interessante o que o irmão João está falando, para a gente nos atentar a isso, que quando ele fala de profecia, justamente essas profecias que a palavra de Deus fala também para a gente analisar as profecias conforme a Escritura. É uma profecia baseada na Bíblia, mas se é uma profecia nada a ver com a Bíblia, cuidado. Justamente, isso e o apóstolo João diz, provar os espíritos, para saber se são de Deus. Então nós temos que provar o pregador. Uhum.
Exatamente. Chega um pastor novo na congregação, fica esperto, abre o olho. Exatamente. O cara tá pregando lá, vai conferir, vai orar, saber se esse cara realmente tá pregando o Bereano. evangelho. Exatamente. Bereano por natureza. Exatamente. Agora, e sobre os dons, irmão? O que o irmão acha assim sobre os dons? Eu creio que os dons estão vigentes, alguns dons estão vigentes. Alguns dons são vigentes. A palavra fala de alguns para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, não é? Uhum. Esses dons estão vigentes. São vigentes. Às vezes você tem um dom de profetizar, no sentido de pregar o evangelho pelas ruas, Hoje é só nesse sentido. pregar na Profetizar. igreja. Você tem um dom de pastorear, você tem um dom da misericórdia, você quer ajudar as pessoas, quer ajudar a Amor. cesta básica. Então são dons, né? Então, São tudo. Lembrando que dons, que isso tudo aí, não é critério para salvação. Você pode ter tudo isso aí, mas se não viver conforme a palavra, conforme o que Cristo ensina, e tendo ele em sua vida, não é salvo. Como esse, irmão Jacques, Mateus 7. Senhor, em teu nome expulsei, É, teu nome profetizei, é, teu nome eu fiz maravilha. é verdade. Apartai de mim, vós que praticai iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado consciente. Sabe que é pecado, está fazendo. Porque muitos hoje estão em cima do púlpito, mas está pecando. Infelizmente. Pode até pregar a Bíblia, mas não é nem E ele. prega bem E pega bem. e não tá. Porque a palavra é verdade. Justamente. Só você falar a própria Bíblia, está falando a verdade. Mas não significa que você está vivendo a verdade. Verdade. São duas coisas diferentes. Você falar e você viver. E por isso que muitos hoje enganam. As pessoas têm que... Nós temos que entender e aprender que temos que olhar para lá, não olhando o homem, mas a palavra, que é ela que importa. Pessoa subiu, o que importa é a palavra. Pessoa desceu, é um homem como eu. Justamente. Sem dúvida. Mais alguma coisa, Arão? Mais alguma pergunta? não, pode ser. Aqui também cessaram as perguntas, irmão João. Então, estamos caminhando também para o final. Novamente, eu gostaria muito de te agradecer, tá? Foi maravilhoso, foi um aprendizado, como sempre, como cada um aqui que vem, né, Cristiano? Nós aprendemos, nós crescemos na graça do conhecimento. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te usando na ministração, que cada vez mais Ele vem te mudando, vem te tratando, vem te dando mais discernimento, sabedoria. Continue levando você onde tiver que levar para levar a palavra de Deus. Por mais que críticas sempre tem, porque é mais fácil criticar do que fazer. Mais fácil. Até da sua barba fala, né, João? Eu tento deixar a minha assim, mas não consigo. Não consigo, não. Mas o Você importante tem que de tudo... esperar, rapaz. Depois do quarto mês ela para de coçar e fica boa, não coça mais. Nem lembra que tem. Mas o importante é isso, é o ID. Esse é o ID. Esse é o que para o que fomos chamados. Às vezes eu conversando com o Cristiano e às vezes a gente comenta sobre essas coisas, a maioria do cristão está muito acomodado dentro do templo. Das quatro paredes. Só que se a gente for analisar a palavra, para que serve o templo? Naquela época, ia ao templo para quê? Para aprender. Para ser ensinado. E após isso, saíam. Ou seja, o templo é para nós aprender, nos encher e sair e esvaziar lá fora. Pegar o que a gente aprendemos entre quatro paredes e levar para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas, infelizmente, estou falando de maneira geral, as pessoas vão para a igreja, ouvem a palavra, aprendem sobre a palavra, vai para casa e pronto. Não passa para frente aquilo que foi aprendido. Mas se a gente for pegar, eu quero ser como Pedro, quero ser como Paulo. Mas Paulo aprendeu e saiu disseminando o ensinamento, o que aprendeu. E criou outros discípulos, e criou outras igrejas. E assim, por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque quando ele aprendeu, ele levou. Ele não foi para casa, sentou e guardou o conhecimento para si. Não é isso, meu amado? Verdade mesmo. Então, espero que você venha aqui mais vezes.
Com certeza vai vir, né? Predestinação Você tá vindo aí. diz. Predestinação tá vindo aí. Predestinação você é o escolhido. Tá? Você que tem propriedade para falar, né? Ah, boa noite, Eunice Vital e minha querida princesa, Kíria, minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Você é o presente de Deus, você e seu irmão. Eu estou hoje aqui, primeiramente, por Deus e Espírito Santo. Segundo, por conta de minha filha. Deus colocou ela na minha vida para me colocar aqui onde eu estou hoje. Te amo, minha filha. Então, assim, meu irmão, muito obrigado. Eu quero estar dando os agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam aí pela Canabrava FM, pelo Facebook. Lembrando que semana que vem, na sexta-feira, estaremos aqui com o presbítero Claudinei. Você conhece, né? Ney? Inclusive, eu falei com ele hoje, ele disse que eu era um pentecostal reformado. Eu disse, rapaz, será que vai dar certo esse negócio? Então, né, sexta-feira que vem ele estará aqui, irmão João, ele estará falando sobre o Velho Testamento. Muito bom esse tema. Né? Vamos conhecer sobre o Deus do Velho Testamento, que não é diferente, porque é o mesmo Deus do Novo. Mas as pessoas tendem a fazer essa divisão de o Deus do Velho, o Deus do Novo. Vamos entender que são tudo o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez agradeço a todos e até a sexta-feira, se assim o nosso bom Deus permitir. Vão todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a casa de cada um de vocês que nos assistiu, que nos ouviu. E até sexta-feira que vem. João, mais uma vez, obrigado. Fique na paz. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Aliás, vou pedir para o meu amado irmão fazer a oração final. Amém? Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, através do Espírito Santo, teu Espírito que está na terra, meu Pai. Nós oramos a Ti essa noite, apenas os estribados no mérito do Teu Filho, o qual é o único que é digno de honra, glória e louvor, aquele que foi morto desde a fundação do mundo, Senhor, aquele que foi oferecido como oferta pelo pecado, pela culpa. Ó Deus, é em nome dele que nós pedimos a Ti paz para essa cidade, misericórdia para todos os que estão aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor afaste o mal desta cidade, que o Senhor mande chuva sobre nossa cidade, meu Deus, sobre nossa região. Oro pela minha vida, a vida de Cristiano, de Jackson, todos vocês que nos ouvem. Que Deus dê uma bênção especial hoje a você que está me ouvindo, uma bênção de paz, a paz não do mundo, não a paz do mundo, mas que você tenha paz com Deus. Né? Você que está em sua casa, teve a paciência de nos ouvir. Crê em Jesus, crê em Deus. Ele é poderoso para nos guardar, para nos salvar, para te salvar, querido. Te salvar, meu irmão. Te conduzir para um reino celestial. Você que está passando por dificuldades, sofrimentos, dores, não confie em homens, não confie em promessas, confie apenas nas promessas de Deus. Que Ele é bom, Ele é poderoso, misericordioso. Deus derrame paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Joedson Brito. Ô, meu amado, Deus te abençoe. Grande pastor Joedson. Marca um dia para você vir aqui, meu amado. Ou nós irmos aí também. Amém? Jaedson. É isso que eu falei, Jaedson. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Com fé em Deus, vamos retornar aí, fazer uma visita aí, eu e o irmão Cristiano. Falta o varão aí pregar, né? Amém? Fico na paz a todos. Deus abençoe.